Eu não me sinto confortável com minha advogada presente. Tudo bem, sem problema. Há um mandado de prisão contra você. Eu não tenho um telefone. Na verdade, ele foi destruído. Um juiz emitiu decisões importantes no caso de Alison Haviman Niedrich, ex-professora de Nova Jersey, acusada de 7 crimes por suposto abuso sexual de um aluno. Agora, alguns depoimentos-chave serão permitidos. Novas declarações serão proibidas no julgamento. Recebemos o advogado Bob Hilla no estúdio para explicar o significado dessas decisões para o caso. Bem-vindo ao Sidebar da Law e Crime. Sou Jesse Weber. O Tribunal do Condado de Monmouth, em Nova Jersey, tomou uma decisão importante. Esta decisão pode mudar o rumo de um caso envolvendo um ex-professor acusado de abuso sexual que chocou a comunidade. Isso é muito importante. Um juiz decidiu quais provas os jurados ouvirão se o processo for a julgamento. Agora, para entender por que isso é importante, precisamos começar do início. Numa noite de junho de 2024, detetives chegaram a uma casa em Jackson Township, Nova Jersey, e suas câmeras corporais registraram o ocorrido. Boa noite. Sim, detetive Hernandes, polícia de Hillsborough. A Alison está? Sim, posso falar com ela, por favor? Não, vamos falar com ela aqui fora. Obrigado. Oi. Oi, Michelle. Tudo bem? Detetive Hernandes, polícia de Free Hillsborough. Detetive Correia, detetive Hobbs. Você sabe por que estamos aqui? Não? Algum palpite? Você quer se mudar da casa? Não me sinto confortável em falar sobre isso sem a presença da minha advogada. Tudo bem, sem problema. Temos um mandado de prisão contra você, então vamos levá-lo. A mulher do vídeo é Alison Haviman Niedrich, professora de educação especial de 44 anos, e o que parecia apenas uma prisão silenciosa por fora, na realidade era algo muito maior. Esta foi uma investigação abrangente sobre uma das acusações de abuso professor-aluno mais perturbadoras que acho que já cobrimos aqui no programa. Como chegamos aqui? Em 2024, Alison Haviman Niedrich parecia uma mãe suburbana e professora respeitada, certo? Ela dava aulas de educação especial na Freehold Intermediate School, condado de Monmouth, Nova Jersey. Mas naquele verão, ela seria presa no meio da noite, acusada de aliciar e abusar sexualmente de um de seus alunos da 8ª série. De acordo com uma reportagem do Jersey Shore Online, o veículo conversou com uma mãe cujo filho era amigo da suposta vítima e ela contou aos repórteres que, em fevereiro do ano passado, seu filho mencionou que o amigo dele estava, abre aspas, namorando a filha de uma professora. Então ela logo percebeu que não era a filha da professora, afinal. Era a própria professora. A mãe relatou que soube da troca de fotos inapropriadas com a suposta vítima e denunciou ao vice-diretor da escola. E apesar desses avisos, Havim e Niedrich continuaram na sala de aula, trabalhando próximos aos alunos. Enquanto isso, outros professores aparentemente também estavam percebendo sinais de alerta. Promotores disseram em audiência em julho de 2024 que uma professora viu a mulher acariciando as costas, pescoço e perna do garoto de 15 anos, além de flertar com ele. Segundo os investigadores, o relacionamento logo ficou mais sério. Após vasculharem o telefone da suposta vítima, eles dizem que Havim e Niedrich e esse garoto trocaram impressionantes 25 mil mensagens de texto em apenas alguns meses. Pense nisso, dizem que milhares eram de cunho sexual, muitas com fotos e vídeos explícitos. O garoto depois contou aos detetives que eles se envolveram em várias atividades sexuais na casa dela, em hotéis. Além disso, a polícia confirmou as visitas aos hotéis com dados de sistema de posicionamento global do celular dele. Quando o dia 26 de junho virou 27 de junho de 2024, os detetives chegaram à casa dos pais de Havim e Niedrich, em Jackson Township, Nova Jersey, pouco antes da meia-noite. Toda a cena foi registrada pela câmera corporal e ela saiu calmamente, descalça, ouvindo enquanto os policiais falavam com ela. Eu preciso te algemar. Tudo bem? Certo? As articulações são muito frágeis. Eu não vou te machucar de forma alguma. Isso vai ser feito com cuidado. Tudo bem? Ainda está tudo bem.
Meu marido está aqui com meus filhos. Tudo bem, obrigado. Vejo seus pais. Sim, meus pais estão aqui. Eles estão bem. Meus filhos ainda estão aqui. Tudo bem. Faça um favor para mim. Faça assim. Tenho muitos problemas de saúde, desculpe. Tudo bem, sem problema. Sim, pode avisá-la. Você pode pegar meus antibióticos? No balcão? São os mesmos comprimidos, só que o frasco estava acabando, então eu só quero, tipo... Ok, sem problema. Eu sou a cuidadora dos meus pais. Ok. Ela está indo para sua delegacia em Freehold. Sim. Você sabe os números deles? Meus pais? Sim. Ok. E eles têm o número da minha advogada? Devo manter isso comigo também? Se você não souber de cor. Eu não sei o telefone da minha advogada. Sim, eu recomendo muito que você consiga, porque assim... Meu marido, ele sabe onde está. Sim, só diga para ele o que pegar. Vá em frente, senhor. Não, você pode voltar. Não dá pra combinar esses. Ok. Que tal esse aqui? Preciso do papel vermelho colado no armário, com o nome da minha advogada e da pastora Denise, por favor. Toma aspirina infantil diária para o coração. Podemos jogar isso em um deles? Não quero misturar isso. É um recipiente separado. Pode pegar a aspirina infantil? Obrigada. Ela só quer ficar. Vamos falar com os advogados e promotores do condado de Mammoth para ver o que acontece. Não decidimos ainda. Ok. Desculpa. Nós não sabemos. Devido à reforma da fiança, não decidimos mais isso. Definitivamente durante a noite? Tudo bem, por favor, saia. Está um pouco apertado porque a porta não vai mais além, mas... Venha por aqui. Obrigado. Por ali. Siga em frente. E à direita naquela porta? Deixe-me pegar o mandado. Inicialmente, os promotores acusaram Ravin e Nidrick de 2 acusações de agressão sexual. Após revisar as provas, um grande júri do condado de Monmouth apresentou uma acusação mais grave. Isso incluía agressão sexual agravada, agressão sexual de 2º grau, colocar em risco o bem-estar de uma criança, produção de materiais de abuso sexual infantil, posse de materiais de abuso sexual infantil e má conduta oficial. As acusações de pornografia infantil, por si só, podem resultar em sentenças de décadas de prisão. Os promotores buscam agravar a acusação de má conduta, alegando abuso de autoridade dela como professora. Ela se declarou inocente e foi liberada em detenção domiciliar na casa dos pais, com restrições como não contatar a vítima, não ter contato não supervisionado com menores e não usar redes sociais. Mas então, alguns meses depois, a juíza Jill Grace O'Malley tomou 2 decisões importantes sobre quais provas o júri irá ver. Então, para me ajudar a explicar tudo isso, quero chamar um convidado especial, o advogado de julgamento Bob Hilla, que está aqui comigo no estúdio. Bob, bom te ver. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Jesse, é um prazer estar aqui com você. Quão graves são as múltiplas acusações aqui, e especialmente agressão sexual agravada e má conduta oficial? Qual a gravidade das acusações e a possível pena se condenada? Bem, certamente será, se for imposta uma sentença consecutiva aqui, se houver algum motivo para o juiz realmente ser rigoroso com ela. Isso acrescenta muito tempo. Uma acusação de 1º grau sozinha em Nova Jersey é de 10 a 20 anos. Uma acusação de 2º grau vai de 5 a 10 anos. E uma de 3º grau
é de até 5 anos. Você tem 4 acusações de segundo grau, cada uma com pena máxima de 10 anos. São 2 acusações de primeiro grau, pena máxima de 20 anos. Se a acusação de terceiro grau fosse consecutiva e máxima, seriam 85 anos. Acho que houve uma oferta de acordo de cerca de 12 anos nesse caso. Esse acordo poderia ser bom, considerando o que você disse? Estou confuso sobre a defesa. São 20 mil mensagens. 20 mil. Qual seria uma defesa para explicar tudo isso? Uma coisa é ouvir versões diferentes. Outra é ter imagens de vigilância ou mensagens como prova. Isso é difícil de justificar. Vai dizer que invadiram seu celular? Existe explicação inocente para 20 mil mensagens? Bem, a quantidade em si já vai ser um grande fator agravante. O júri vê as 20 mil mensagens. Eles saberão que eram 20 mil. Certo. Se o juiz vai permitir ou não, lembre-se que em Nova Jersey, como em outros estados, ele controla o andamento do processo. O juiz permite e é o responsável por decidir quais provas serão aceitas. Então, sabe, o juiz não vai fazer o júri ficar sentado ali por semanas analisando 25 mil mensagens, mas ele vai dar bastante liberdade para a promotoria estadual, desde que sejam admissíveis, para abordar questões que ajudem a formar um quadro preciso do que sustenta as acusações. Qual a defesa para tudo isso e essas acusações? Será um caso difícil para a defesa, que tentará excluir as provas na primeira instância. Mas já existem alguns problemas em relação a isso do lado da defesa. E novamente aqui, a questão é que você está lidando com um aluno da 8ª série. Você lida com alguém de 44 anos. O fato de ele ser homem e ela ser mulher não faz diferença de acordo com a lei atual. Então, a questão seria se, normalmente, é um relacionamento consensual, mas aqui, a diferença de idade precisa ser de 13 a 16 anos, e essa vítima se enquadra nessa faixa para justificar o crime. Então, só isso, com relação ao contato sexual, se houve penetração aqui, o que agravaria para um crime de primeiro grau, todas essas são questões que vão ser difíceis para sua defesa contornar. E, aliás, para deixar claro, em um julgamento, essa criança teria que depor e ser submetida ao contra-interrogatório pelo advogado dela, certo? Isso mesmo. Isso é difícil. Bem, não necessariamente. Ok. Se, por exemplo, ele deu declarações a alguém sob o que é chamado de exceção de denúncia recente. Na verdade, não é uma regra de evidência, mas é semelhante à exceção de declaração espontânea que ouvimos sobre o que é boato. E o que isso significa é que existe um fator de confiabilidade em uma declaração espontânea que é feita. Neste caso, seria uma exceção de denúncia recente, onde os detalhes disso podem ser apresentados. Agora, se for algo em que há um fator de estresse relacionado às questões do caso, e nessa circunstância, os detalhes disso são apresentados. A pessoa não precisa testemunhar, e o Estado ele pode usar isso em seu próprio caso principal. Então, há uma distinção importante em relação a essas conversas com um terceiro, vindas de uma vítima de crime sexual ou abuso infantil. E se isso está fresco na mente de alguém, o tribunal precisa fazer uma análise e dizer: ok, isso pode ser apresentado? Agora, se forem aceitas, você não necessariamente precisa ter a vítima. E pode haver momentos em que você queira ter isso ou não queira ter isso. Acho que quanto mais velha for a vítima, mais provável é que você vá querer que essa pessoa testemunhe. Acho que, nesse caso, ela deve ser listada como testemunha. É só... Você não influencia o júri ao interrogar uma vítima tão jovem ou suposta vítima assim? É muito difícil para um advogado de defesa interrogar uma vítima, especialmente uma vítima menor de idade em um caso de agressão sexual, porque o júri vai, antes de tudo, se identificar com a testemunha e não com o advogado. Então, embora esperem que o advogado trate a testemunha de forma justa, que questione pontos que possam ser significativos no caso e que ele precise abordar para fazer seu trabalho,
eles precisam garantir ou perceber que o advogado não está exagerando, tentando intimidar a testemunha, tentando fazer sugestões sobre o depoimento da testemunha que não sejam justificáveis. Nesse caso, sim, isso vai arruinar o contra-interrogatório. Quero voltar ao acordo judicial que você mencionou. Sim, as reportagens indicam que ela recebeu uma proposta de acordo. O acordo era admitir agressão sexual agravada e cumprir 12 anos em prisão estadual de Nova Jersey. De acordo com o Jersey Shore Online, essa sentença estaria sujeita à lei de não liberação antecipada, que aparentemente exige que indivíduos condenados por certos crimes violentos cumpram pelo menos 85% da pena antes de se tornarem elegíveis para a liberdade condicional. Quando você pensa, considera se ela recusou, porque recusou e como isso foi oferecido. O que ela é acusada de fazer é bem hediondo. Quais são os incentivos para os promotores oferecerem um acordo e qual teria sido o motivo dela ter rejeitado ou supostamente ter rejeitado? Bem, eu acho que uma questão aqui é que, de modo geral, se as coisas surgem da mesma sequência de eventos, mas sustentam acusações diferentes, o que os tribunais fazem é executar essas sentenças. Se houver uma constatação de culpa, claro, você sabe, precisamos ter isso. Então o tribunal precisa fazer uma análise da sentença e depois eles precisam olhar qual é a faixa para as várias acusações. Agora, a verdadeira questão em muitos casos criminais envolvendo sentenças é consecutiva ou é simultânea? Se for simultânea, você analisa todas as acusações juntas, qual o maior intervalo e a chance de o tribunal impor sentença nele. Então, se for de 10 a 20 anos para primeiro grau, a questão é, e você tem que cumprir 85%, o que é correto em Nova Jersey. Então, a pergunta passa a ser, você vai cumprir esses 12 anos de qualquer jeito nessas circunstâncias? Ou você recebe algo além disso? Pode ser 15 e é consecutivo. Sabe, o problema aqui, eu acho, para a defesa, não vai ser só a acusação do agressão sexual agravada, mas também a de produção de pornografia infantil. E o problema é que isso torna a acusação de primeiro grau. Então você tem duas acusações de primeiro grau que, embora estejam ligadas por causa do relacionamento contínuo entre o réu e a vítima, são acusações realmente diferentes, onde o tribunal poderia impor sentenças consecutivas para essas duas acusações. Os crimes relacionados, que são de menor gravidade, provavelmente seriam englobados em uma aplicação simultânea das penas pelo tribunal. Isso não mostra que ela pensa. Acho que tem um bom caso, vou ganhar. Não necessariamente. Eu não consigo acreditar. E, você sabe, ela tem um bom advogado de defesa nesse caso, alguém que já trabalhou com defensores públicos e agora está em um escritório de defesa criminal muito bom em Nova Jersey. Eu não consigo imaginar que eles realmente estejam confiantes em conseguir uma absolvição nessas acusações. Eu acho que provavelmente há muitas discussões em andamento com o Ministério Público do Condado de Monmouth para tentar ver qual caminho eles vão seguir nisso. Há outro aspecto triste disso que eu quero mencionar. O Jersey Shore Online informou que durante a investigação, a suposta vítima teve uma crise de saúde mental, foi hospitalizada e pediu à polícia para ficar com seu telefone para evitar novos contatos. Quando você pensa sobre isso, como a hospitalização da suposta vítima, essa crise de saúde mental, influencia a percepção da gravidade desse caso e também o que essa pessoa vai testemunhar em um julgamento? Bem, isso certamente vai ter um grande impacto na sentença. Antes da sentença, é preciso tratar da culpa. Esses fatores serão relevantes, por exemplo, com algumas dessas questões, como discutimos sobre a exceção de denúncia recente à regra do boato. E, sabe, uma declaração para uma terceira pessoa pode ser aceita, o que pode basicamente corroborar o testemunho da vítima. Então, com relação a se essa pessoa estava ou não sob estresse e não teve oportunidade de pensar no que ia dizer
para essa terceira pessoa e inventar, porque esse é o padrão. Esse aspecto entra no caso para esse fim. Além disso, a natureza do crime pode ser relevante em relação às provas e evidências que são apresentadas. Então isso é algo com que o júri vai ter que lidar. Vou falar agora sobre as decisões. Essa é a principal notícia. Então, a juíza do Tribunal Superior, Jill Grace O'Malley, decidiu que o depoimento da mãe da suposta vítima será permitido. Segundo o Jersey Shore Online, ela relatou em audiência preliminar o momento em que seu filho a procurou após falar com a polícia em junho de 2024. Ela contou que os policiais pediram para levar o filho à delegacia, onde informaram apenas que um professor foi inadequado com ele. Então, o adolescente foi entrevistado em particular e depois ela assinou um termo de consentimento, permitindo que os detetives revistassem o celular dele. E, de acordo com essa mãe, o filho dela pediu desculpas e admitiu que não estava namorando a filha da professora, como muitos na comunidade acreditavam, mas sim a própria professora. Ele afirmou que houve contato sexual pelo menos 2 vezes no carro de Niedrich e que ela o ameaçou denunciar ao diretor caso fosse ignorada. O juiz O'Malley decidiu que o testemunho é admissível segundo a doutrina da denúncia recente de Nova Jersey, permitindo aos jurados ouvir como a vítima revelou o abuso a alguém de confiança em tempo razoável após o ocorrido. Qual a importância dessa decisão? Acho que essa decisão é importante porque faz 2 coisas. Depende da natureza e começa pelo testemunho de ouvir dizer. Todos já ouvimos testemunho de ouvir dizer em julgamentos, certo? Testemunho de ouvir dizer, de forma bem simples, é quando você faz uma declaração para uma terceira pessoa e essa terceira pessoa lhe está dizendo qual foi essa declaração. Você não pode fazer um contra-interrogatório sobre essa declaração. Você pode fazer um contra-interrogatório com essa testemunha, mas não pode fazer um contra-interrogatório com a pessoa que fez aquela declaração naquele contexto. Existem exceções, quando um juiz avalia um testemunho de ouvir dizer e, se ele será aceito como exceção, tudo depende da confiabilidade, relevância e justiça. Quero dizer, é isso que o juiz tem que analisar aqui. Porque você não quer passar por um julgamento de crime sexual contra a criança e depois ter tudo anulado e ter que voltar e fazer tudo de novo. Então o juiz vai analisar isso. Acho que ela agiu corretamente ao realizar uma audiência com esse depoimento, pois isso não é erro evidente, mas sim uma questão de discricionariedade do juiz. Ela está na melhor posição para avaliar a credibilidade, não um tribunal de apelação, especialmente quanto ao que a mãe disse. Outra questão é que há 3 cenários em que essa denúncia pode ser usada. O primeiro é, como eu falei para você, quando é semelhante a uma declaração espontânea. Sabe, a pessoa está sob estresse, está fresco na mente dela. Existe uma proximidade nisso, e não há oportunidade para a pessoa pensar no que vai dizer para essa terceira pessoa e inventar algo. Nesse cenário, como falamos, tudo vem à tona, inclusive os detalhes. E isso vai ser importante porque se a vítima testemunhar, vai corroborar para o júri também. Eles vão ter essa outra fonte. A outra situação em que isso pode ser usado é quando você não tem esses fatores de excitação, estresse, deliberação. E nesse caso, pode ser usado para sugerir que uma declaração foi feita, porque o que o tribunal não quer é que o júri diga: se não ouvirmos nada sobre essa criança falando algo para alguém, não queremos chegar à conclusão errada de que se fosse realmente grave e tudo isso estivesse realmente acontecendo, ou se de fato aconteceu, sabe? Por que ele não contou para alguém? Então, nesse contexto, você pode apresentar provas, mas precisa limitar os detalhes para que seja apenas o suficiente para falar sobre o assunto da denúncia, para que o júri não fique com essa impressão. Nossa percepção não mudou? Vejo isso em casos de abuso sexual e agressão, onde entende-se melhor que a vítima pode não denunciar ou contar imediatamente. Isso não é necessariamente usado contra a suposta vítima. Bem, acho que há uma consciência maior sobre isso. Quero dizer, acho que o movimento Me Too ajudou a destacar isso porque, anos depois, essas pessoas estão vindo a público e sendo autorizadas a testemunhar em tribunal, resultando em condenações por causa disso. Especialmente quando você está lidando com uma criança. E o juiz, acho que neste caso,
fez uma avaliação muito boa disso, que as crianças têm mais tendência a não se manifestar porque estão com medo, sabe? Estão preocupadas, estão envergonhadas. Então, é mais provável do que não que elas não vão revelar isso. E eu acho que o júri provavelmente iria especular sobre isso e provavelmente iria aceitar esse tipo de conclusão. O juiz O'Malley também decidiu que certas declarações feitas por ela, por Haveman Nidrick, após sua prisão em junho de 2024, não podem ser usadas pelos promotores no julgamento. A questão era sobre as imagens da câmera corporal que mostravam ela, supostamente, conversando casualmente com o detetive Samuel Hernandez, de Freehold Borough, enquanto estava sob custódia. Os tópicos abordaram o celular da filha e o uso do BARC, um app de monitoramento parental. Embora a conversa não parecesse um interrogatório formal, o juiz O'Malley considerou que as circunstâncias importavam, pois Haveman Nidrich já havia pedido um advogado e não foi informada sobre seus direitos Miranda. E, de acordo com o depoimento de Hernandes, Haveman Nidrich explicou como monitorava o celular da filha através do aplicativo BARC. Os promotores argumentaram que esse detalhe era significativo, porque os investigadores posteriormente descobriram ou encontraram evidências sugerindo que ela pode ter usado o celular da filha para entrar em contato com a vítima adolescente como parte de uma suposta enganação de que a vítima mais uma vez estava nesse relacionamento com a filha dela e não com ela. Mas o juiz O'Malley concordou que a informação poderia ter sido importante, mas enfatizou que ela foi obtida sem as garantias de um aviso de Miranda. Certo, decisão? Sim, acho que o juiz acertou. Acho que o que a juíza está fazendo, ela está sendo muito cuidadosa neste caso e tentando garantir que, se houver uma condenação aqui, não será resultado de um erro da parte dela. E acho que quando falamos sobre a análise da denúncia recente, onde a juíza teve que analisar relevância, justiça, confiabilidade, aqui a juíza precisa analisar a conduta policial e avaliar isso, além da integridade, mantendo a integridade do sistema e do resultado. Então, o foco aqui é totalmente diferente em relação à avaliação de se esse testemunho será aceito ou não. E acho que não houve advertência de Miranda. E o fato de que ela havia solicitado um advogado e ainda não tinha recebido. E então eles começaram a conversar. Acho que o juiz acertou completamente ali, e isso deveria ter sido revelado. Agora, a questão é, existe outra evidência, ou por outros meios, o Estado pode provar isso. Provavelmente eles conseguem. Então, embora possa ser uma vitória para o réu, sabe, pode não ser uma grande vitória para o réu. Ela retorna ao tribunal em 14 de outubro para uma audiência, e vamos acompanhar o que acontecerá depois. Bob Hilla, muito bom ter você aqui. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço. Obrigado. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seu podcast. Me siga no Instagram ou X. Sou Jesse Weber. Até a próxima.